Hello guys, tudo certo? Eu sou o professor Júlio da English Bay e este é o primeiro vídeo aqui do canal com leitura guiada, uma maneira muito eficiente de você melhorar o seu vocabulário, melhorar também o seu listening, né? Eu vou ler a história, você põe de preferência até o fonezinho para escutar, melhorar bem o seu ouvido e sua pronúncia. Eu quero que você repita aí as frases, as palavras novas. Esta leitura que a gente vai fazer é do livro chamado The Last Photo. É um livro adaptado para iniciantes no inglês, que uma das coisas mais frustrantes aí de você ler um livro em inglês é você não entender, não saber a maioria das palavras, você vai travar, vai desmotivar. Por isso, a coleção Penguin, não sei se você já ouviu falar da Penguin Collection, de onde eu tirei esse livro aqui, tem livros adaptados para alunos de inglês de todos os níveis. A gente vai começar então com esse nível 0, que é o nível mais iniciante dessa coleção, com este livro The Last Photo, e de repente cada semana a gente pode pegar um nível diferente. Depois, se você curtiu essa ideia aí, joga nos comentários, quero saber o que você achou. Eu te garanto que você vai melhorar muito o inglês aqui, principalmente vocabulário, listening e um pouquinho o speaking também ao fazer as repetições. Então, já se prepara aí que a gente vai começar. Depois você vai poder baixar, na descrição do vídeo vai ter aqui o link para você baixar essa história com o áudio também. Você pode baixar, escutar várias vezes, mas agora aguenta aí, porque além da leitura, né, claro que eu vou explicar parte por parte certinho o que cada palavra, estrutura você vai aprender aí, estruturas importantes, padrões da língua, você vai entender aí como é que funciona a mecânica do inglês. Claro, tudo muito simples. Hoje a gente vai ver verbos somente no presente, né? Não se preocupa, não vai ter verbo no passado, verbo irregular, esse tipo de coisa. A gente vai ver pronomes pessoais, possessivos, essas coisas para você realmente que está começando agora ou que já começou, mas precisa revisar. E esse exercício de leitura guiada eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vamos fazer assim então. Essa história a gente vai dividir o vídeo em 3 partes, na verdade. A gente vai lançar somente a primeira parte aqui, que mesmo que é uma história curta, é um livro, né? Tem 30 páginas esse livro. Então a gente vai ver um terço hoje nesse vídeo e nos próximos tem a continuação da história, beleza? Mas eu quero o seu feedback, depois você me diz se está curtindo esse vídeo novo aqui no canal. Como eu disse, é o primeiro de leitura guiada. Primeiro eu vou fazer a leitura então desse primeiro parágrafo, você somente escuta aí. E claro, vai lendo aqui no material. Preparado? Vamos lá. O título: The Last Photo. It is Saturday afternoon. Martin and his sister Pam are in Cambridge for the day. They are looking at the beautiful old buildings of this university city. Pam has a camera with her. She likes taking photos, and sometimes they are very good. But sometimes they are not very good, and Martin laughs at them. Vamos agora linha a linha, juntos com a tradução. Eu vou explicar aí as estruturas, o vocabulário, para você dizer o dia que é. Você começa com it is. Na história é sábado, então it is Saturday. E se você quer ser mais específico, dizer, né, que parte do dia, manhã, tarde, noite, essa história se passa sábado de tarde. Então só põe a palavra tarde depois do dia da semana. It is Saturday afternoon. Isso, em português a gente diz sábado de tarde. Em inglês não use preposição nenhuma, vai direto aqui. Né? Se fosse, por exemplo, domingo de manhã, Sunday morning. Segunda de noite, Monday evening. Certo? E aqui então, sábado de tarde, é sábado de tarde, repete aí. It is Saturday afternoon. O Martin, os dois principais personagens são o Martin e a irmã dele, Pam. Dele, em inglês, his. Possessivo importante, né? Não é minha irmã, my, sua, your. Dele, do Martin, his. É o possessivo. Aqui tem uma listinha completa, né? Os possessivos estão aqui na lista do meio, aqui na coluna do meio. Tem também na esquerda os pronomes pessoais. E a gente vai ver também os pronomes da direita,
que são os pronomes objeto em inglês, que são tipo os nossos pronomes oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, esses, né, são da direita, mas presta atenção aqui no res, né, no possessivo dele. Este é o primeiro possessivo que não é dos mais básicos. Geralmente o aluno sabe meu e teu, né? My, your, meu e seu, mas dele em inglês, então memoriza, toma sua nota, é res. Depois você vai poder baixar o material, repita, estude aí, memorize todos os possessivos. A gente vai fixar somente naqueles que estão no texto. E este aqui, dele, é importante. Então, Martin e a irmã dele, Pam. Martin and his sister Pam are in Cambridge for the day. Eles estão em Cambridge. Acho que você já ouviu falar da cidade de Cambridge, né, onde tem a famosa Universidade de Cambridge. Cambridge é uma cidade universitária. Enfim, sempre que você dizer está no Brasil ou está em São Paulo, essa preposição antes de nomes de países, nomes de estado e nomes de cidade sempre vai ser in. Então, em Cambridge, in Cambridge. Por um dia, for the day, ou pro dia, literalmente. Eles estão lá pro dia todo, ou durante o dia, mais especificamente ali. Às vezes a tradução vai ser um pouquinho não tão literal, porque em português a gente diria por um dia, pro dia, for the day. Ok, vamos para mais estruturas importantes aqui. O verbo olhar em inglês, look. Eles estão olhando. They are looking. Em inglês, o ando, indo, olhando para dizer o que a ação que está acontecendo, saindo, percebendo, esse gerúndio, né? O presente contínuo em inglês sempre é com o ing. Então, o verbo olhar, look, olhando, looking. Eles estão olhando para, nesse caso, a preposição at. Olhar para algo, olhar para alguém, sempre você usa at. Muito aluno associa o para com a preposição to, que é sim, a preposição para muitas vezes em inglês é to, mas em inglês a gente não diz look to. Olhar para em inglês é outra preposição. Então, às vezes as preposições vai fechar bem certinho o equivalente no português, outras não. Em português a gente diz olhar para, em inglês memoriza olhar at. Beleza? Então, eles estão olhando para, they are looking at the beautiful old buildings of this university city. Outra coisa que você tem que já de cara perceber e memorizar, aqui a gente vamos começar aprendendo a palavra prédios em inglês. Buildings. Tem a letra U aqui que não pronuncia, não diga buildings ou bui. Só o som do I mesmo, ignora esse U e diga buildings. No inglês, os adjetivos são antes da palavra. Tá aqui o adjetivo bonito, beautiful, e o adjetivo velho, old. No português, geralmente, os adjetivos vêm depois dos substantivos. A gente diz prédios, velhos e bonitos. Mas em inglês é invertido. É bonitos e velhos prédios. Literalmente está aqui a ordem, né? Bonitos e velhos prédios. Às vezes no português até a gente pode trocar. Às vezes a gente usa antes e diz, né? Belo dia, ao invés de dia belo. No inglês não tem essa flexibilidade, é sempre antes. Então veja aqui, prédios, velhos e bonitos. Ao contrário, beautiful old buildings. É isso que eles estão olhando. They are looking at the beautiful old buildings of this university city. Cidade universitária, university city. Aqui também tem o desta, né? Esta ou desta, temos o this. Também é importante pronome, depois a gente vai ver outros desta família aí dos pronomes demonstrativos. Próxima frase, a Pam tem uma câmera com ela. Repeat, Pam has a camera with her. O verbo ter em inglês é
have. Se eu vou dizer eu tenho uma câmera. Opa. Eu tenho uma câmera. I have a camera. Você tem uma câmera. You have a camera. Ela tem uma câmera. O verbo muda. Nesse caso fica has. Então, por isso que nesse caso... Opa! Por isso que nesse caso, Pam é o mesmo que ela. A Pam tem. O verbo, você vai ver, a gente vai ver isso também depois, muda na terceira pessoa, né? Terceira pessoa do singular. Ele, ela, he, she e também o pronome neutro it. Então, nesse caso, por isso que a gente usa Pam has uma câmera com ela. Mas acabei de dizer que ela era she. Por que não está certo dizer Pam has a camera with she? Não está certo, é um erro bem grande. Porque nesse caso, você vai usar os pronomes dessa lista aqui, que está na imagem da coluna da direita, os pronomes objeto. Se eu for substituir a Pamela, é o mesmo que ela, certo? Aqui é o sujeito, eu posso dizer, ela tem uma câmera com ela. Vamos trocar aqui a tradução. Esse primeiro ela, she. Mas o segundo ela, com ela está sofrendo ação. Ela tem uma câmera com ela. Neste caso, você usa o pronome her. Então, temos aqui o pronome sujeito, é aquele que faz ação. Ela, she, has a camera. Com ela, nesse caso, não diga she, que está errado, né? Em português, ela tem uma câmera com ela. É o mesmo ela, mas em inglês, esse vai ter que ser her. Traduzido da mesma forma, mas tem essa diferença então. Depois a gente vai ver mais um pouquinho dos pronomes objeto ali, que estão na direita, na coluna da direita aqui. Depois você memoriza todos eles. Essa listinha aqui, com as 3 colunas, você tem que saber na ponta da língua, beleza? Então a frase original era Pam, né? Vamos voltar aqui. A Pam tem uma câmera com ela. Pam has a camera with her. E ela gosta de tirar fotos. She likes taking photos. And sometimes they are very good. E às vezes elas são muito boas. Elas, as fotos. O que temos aqui? O verbo gostar, like, que está com S pelo mesmo motivo que aqui a gente usou o has ao invés do have. Terceira pessoa, a gente acrescenta sempre o S. Então, se fosse eu gosto, I like. Você gosta, sem o S. You like. Ela gosta, she likes. De tirar, aqui a gente vai usar o ING. O ING eu falei antes que era o ando, indo, mas não somente. Isso é uma coisa que corre bastante confusão entre alunos. Aqui, para ficar mais fácil para você, eu posso até trocar a história aqui, o autor que me perdoe, mas poderia ser assim. Ela gosta de tirar, também está certo. She likes to take. Quando você tem 2 verbos em sequência, ela gosta de tirar. Tem o verbo gostar e o verbo tirar. Em inglês, muitas vezes, a gente tem 2 opções aqui de estrutura que significam a mesma coisa. Então, gostar de fazer alguma coisa, por exemplo, vamos trocar o verbo aqui. Ela gosta de dormir. She likes to sleep. Ou, a mesmo sentido, eu tiro o to e ponho o ing. She likes sleeping. Também significa ela gosta de dormir. Então não confunda, nem sempre o ing é o ando, indo, apesar de ser a principal função. Ele nem sempre é. Aqui você... Deixa eu voltar ao verbo original, que é o verbo tirar. Take, no ing, taking. Mas aqui na tradução, ela gosta de fazer alguma coisa, ela gosta de tirar. She likes taking photos. Sempre depois do gostar, ela gosta de fazer alguma coisa, como eu falei, você tem 2 opções. A maioria dos brasileiros, por ser mais associado com o português, gosta dessa estrutura mais. Também está certa. She likes to take, ou só não está certo sem o to. She likes take. Não. Se você não usar o to, como está aqui no texto com ing. Ela gosta de tirar fotos e, bem importante essa palavra, às vezes, sometimes, they are very good. Elas
As fotos, né, que são elas, eles ou elas, neste caso, elas, as fotos, são muito boas. O very significa muito ou muita, mas ele só potencializa adjetivos. Você pode dizer muito bom, muito ruim, muito bonito, tudo isso com o very. Very good, very bad, very beautiful, mas nunca diga muita gente, por exemplo, com um substantivo, muita água. Você não pode dizer very water. Muita água não é very water, e sim a lot of water. O very, se acostume aí, só potencializa adjetivos. É o muito feio, muito estudioso, muito bom ou muito boa. Né? Os adjetivos em inglês também eles não têm o S, né? Que é plural, elas são muito boas. Em inglês o adjetivo não muda. Pode ser bom, boa, bons, boas. Também não tem masculino e feminino e nem plural. Very good. Próxima frase. Já vimos essa palavrinha aqui, né? O às vezes as fotos são muito boas, mas às vezes elas não são muito boas. But sometimes they are not very good and Martin laughs at them. Vamos lá, o verbo hear é laugh. O GH tem som de F, repete aí. Laugh. Isto. Aqui tá com S porque tá na terceira pessoa. Ele ri, ele, o Martin. Já lembrando, né? No mesmo motivo que aqui a gente põe o S no verbo like. She likes. Ele ri. Martin laughs. É o F mais o S na pronúncia. Laughs. Martin laughs. Vamos lá, desde o início. Mas, às vezes, elas, as fotos, não são muito boas. E o Martin ri delas. Delas das fotos. Mais uma preposição importante para você memorizar relacionada ao verbo rir. Rir de alguém. Rir de alguma coisa. Preposição at. Então, se você quer dizer não ria de mim. Don't laugh at me. Também você vai sempre usar o at. Não ria de mim. Don't laugh at me. Ok? Não ria da Bruna. Don't laugh at Bruna. Beleza, então não ria delas. Elas, as piadas não, desculpe, as fotos. Mas, então, por que aqui elas, as fotos, a gente usou o they, mas aqui elas, também, as fotos, rir delas, a gente usou o pronome oblíquo, esse da direita aqui da nossa listinha, mais uma vez, porque está sofrendo ação. As fotos não estão rindo de ninguém, elas estão sendo ridas. Sempre que for, então, o objeto é quem está sofrendo ação, você usa, né, não usa os pronomes pessoais retos aqui que estão na nossa lista da esquerda, e sim os da direita aqui, por isso temos o them. Beleza? Aqui eu botei o they como eles, mas sempre pode ser eles ou elas. Aqui também, né, no possessivo deles, também pode ser delas. Eu botei uma forma para não ficar muito grande, muita informação. Mas, por exemplo, my, né, o primeiro possessivo aqui, eu escrevi meu, mas também é minha, também é meus, também é minhas. Os possessivos também, eles não mudam no masculino ou feminino e também não mudam no plural. Essa é a primeira parte da história. Vamos ler mais uma vez. It is Saturday afternoon. Martin and his sister Pam are in Cambridge for the day. They are looking at the beautiful old buildings of this university city. Pam has a camera with her. She likes taking photos and sometimes they are very good. But sometimes they are not very good and Martin laughs at them. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula de hoje, na próxima página, a segunda parte da história de hoje. Vamos ler juntos. Escuta aí e vai lendo no material. It is 5 o'clock. Pam and Martin are going home now. They are tired after their long day. They are in the garden near the bus station.
Let's have a last photo of you, says Pam. Oh no, not again, says Martin. Come on, says Pam. It's the last one. I want to finish the film in my camera. Para dizer a hora, sempre também comece com it is, para dizer o dia da semana, como a gente viu, né? It is Saturday, e também são 5, it is 5, ou é 5, it is 5 em ponto, o'clock. Só usa o'clock quando for em ponto, né? 5, 6, se for 6 e 10, já não usa o'clock. Né? Se é 13h45, não, só se for 13 em ponto, como nesse caso é 5 em ponto, it's 5 o'clock. Repeat. Pam and Martin are going home now. O verbo ir, indo, a gente sempre põe o ing no. Lembra que eu falei ando, indo? Esses verbos que estão, então, no presente contínuo, eles estão indo. O verbo ir em inglês é go, indo, going. Ok? Ir para casa tem uma exceção. A gente, em inglês, ir para algum lugar, a gente vai ver depois. A gente diz ir para, go to. Mas home é uma exceção que a gente não usa preposição nenhuma, vai direto. Depois a gente vai ver alguns exemplos. Ir para com a preposição to, mas ir para casa, quando for a palavra home, não use preposição. Vai anotando as palavras principais aí, como now, agora, e repete aí. Pam and Martin are going home now. Cansados tem um detalhezinho na pronúncia. Tired. Meio que inverte esse R, você não vai dizer tired ou tired. O R vem no final. Tired. Isso, a pronúncia é tired. Tired. Muito aluno confunde antes e depois. A palavra after é depois. Muito aluno pensa que é antes. Antes, em inglês, você sabe como é? Antes, before. Depois, after. Eles estão cansados depois do dia longo deles. Vou botar aqui mais para o lado para não confundir. They are tired after their long day. O que você tem que observar aqui? Novamente o possessivo deles, depois do dia longo deles, their. E aqui eu botei longo dia, para ficar combinando aqui, long day. Em português, às vezes, tanto faz. A gente pode dizer longo dia ou dia longo. Então, eu vou trocar de lugar, deixar aqui depois do dia longo deles. Mas em inglês não tem essa flexibilidade. O adjetivo sempre vai ser antes do substantivo. Então, long day. Se fosse dia curto, short day. Não day short, não day long. Invertido sempre o adjetivo antes. Long day. Eles estão no jardim. Jardim, garden. They are in the garden near the bus station. Ok, preposição perto, importante. Near, rodoviária, ou mais literalmente, estação do ônibus, bus station. É lá onde eles estão. Estão no jardim, perto da estação de ônibus, perto da rodoviária. They are in the garden near the bus station. E a Pam sugere, vamos tirar uma última foto de você. Let's have a last photo of you, says Pam. Sempre que você quiser sugerir alguma coisa, dar uma ideia, você pode dizer, vamos fazer alguma coisa. Let's, por exemplo, vamos comer. Let's eat. Vamos beber. Let's drink. Neste caso, vamos tirar uma foto, uma última foto. Eu até botei o verbo tirar aqui entre aspas, porque
Aqui você pode ver que não é o verbo tirar, e sim o verbo have. O have ele é mais polivalente aí que no português, o verbo ter. O have ele é usado em várias outras situações, substituir alguns verbos que normalmente em português a gente não usaria, né? Vamos ter uma última foto, até pode ser, mas ela quis dizer isso aqui, vamos tirar, até eu poderia substituir pelo verbo tirar, lembra que é take. Mesmo sentido, let's take a last photo of you, mas ela resolveu dizer let's have. Vamos ter mais uma, né? Vamos tirar, vamos ter mais uma aí de recordação. Importante vocabulário, last, último ou última. Ela quer uma última foto, tirar mais uma, né? Eles estão indo para casa, estão cansados já, mas ela sugere tirar mais uma foto de você aí, o Martin, diz a Pam. Né? Lembra que sempre que o verbo estiver na terceira pessoa, novamente é Pam, é ela, é she. Né? Deixa eu botar rapidinho aqui, né, os verbos conjugados. Todos os verbos, com exceção do verbo to be, em inglês, né, eles só põem o S. Opa, vou trocar aqui. Só põe o S na terceira pessoa. Eu digo, I say. Você diz, you say. Em português muda, eu digo, você diz. Em inglês não muda, eu digo, I say. Você diz, you say. Só muda na terceira pessoa. He, she, it, says. Só na pronúncia. Says. Aqui na terceira, sem o S é say. Com o S a pronúncia troca para says. Says. E depois você vê, nós dizemos, volta o say normal. Em português muda, dizemos, dizem. Em inglês, we say, you say, they say. Isso para todos os verbos. Então, se eu fosse dizer, por exemplo, eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Ele ou ela trabalha, aí sim, ou isto trabalha, it, ou she, ou he, works. Só põe o S para he, she, it. Nós trabalhamos, we work. Vocês trabalham, you work. Eles ou elas trabalham, they work. Então essa regrinha aqui que eu estou mostrando principalmente com o say funciona para todos os outros verbos. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não dá para eu voltar aqui, mas bom, você entendeu, né? Então por isso que tem o S aqui. Says, Pam diz a Pam. O Martin não quer tirar mais uma, tá cansado. Oh, no. Not again. Palavra importante. De novo, again diz, por isso que tá com S também. O Martin é ele, says Martin. Não quer tirar mais uma foto, mas a Pam insiste. Você quer insistir, você pode usar essa expressão bem bacana. Come on. Geralmente a gente traduz como um, vamos lá, vamos nessa, come on. Para apressar alguém, você pode dizer, come on, estamos atrasados, we are late. É uma expressão também usada em vários contextos. Come on. Diz a Pam. É a última. It's the last one. Atenção, porque tem aqui a palavra né? One. Porque em inglês não pode vir sozinho assim. É a última. It's the last. Ou, por exemplo, se fosse aqui a frase é a bonita. Opa. Bonita ou bonito, lembra, é beautiful. Se você quer dizer, por exemplo, qual mochila que é para levar? Aí você diz, é a bonita. A mochila feia eu não quero. Você vai dizer, não pode, em português diria só, é a bonita. Mas é a bonita alguma coisa? It's the beautiful one. A gente acrescenta o one nesses casos para não terminar, não tá certo só terminar no adjetivo nesse caso. Quando você quer dizer o bonito, o certo, o último ou a última, tem essa regrinha aí, então, a última foto, isso que ela quer dizer. It's the last photo. No inglês tem que ter o complemento aqui do substantivo. É a última foto, it's the last photo. Se você quer só dizer direto, é a última, substitui pelo one. It's the last one. É a última porque é a última do filme. Ela quer tirar
para terminar o filme. Quem é mais novo aí, talvez não lembre, não saiba que antes as máquinas fotográficas tinham um filme dentro, que revelava e depois que a gente conseguia a foto. Então essa é uma história que se passa nessa época, onde a gente ainda usava máquina fotográfica com filme. Ela quer terminar o filme, a última pose, a última foto. O verbo querer, want. Verbo que a gente usa o tempo todo, né? Eu quero, I want. Querer fazer alguma coisa, a gente usa o to também. Eu quero terminar, I want to finish. Eu quero comprar, I want to buy. Não esqueça do to. Muitas vezes eu tenho que corrigir, dizendo I want to buy. Eu quero comprar, sempre com o to. Querer fazer alguma coisa, eu quero dormir. I want to sleep. Não esquece do to. Nesse caso, eu quero terminar. I want to finish the film in my camera. Excellent! Então essa foi a parte 2, espero que tenha ficado tudo claro. Tome as suas notas, depois você revisa, assiste o vídeo de novo. Tem na descrição, como eu falei, né, vai ter para você baixar esse material que você está vendo, com o áudio, você lê várias vezes e pratica e escuta. It is 5 o'clock. Pam and Martin are going home now. Você até pode, de repente, fechar os olhos ou olhar para o lado e ver se você consegue entender eu recontando a história agora, depois que a gente discutiu todo o vocabulário. It is 5 o'clock. Pam and Martin are going home now. They are tired after their long day. They are in the garden near the bus station. Let's have a last photo of you, says Pam. Oh no, not again, says Martin. Come on, says Pam. It's the last one. I want to finish the film in my camera. Next. Vamos para a próxima. Vamos ler juntos então. Parece que o Martin aí concordou tirar mais uma. Oh, all right, says Martin. He stands in front of the flowers. Look at me, says Pam, and takes a photo. A man with a big rucksack on his back walks between Pam and Martin. Oh no, says Pam. Now I have a picture of that man, not of you, Martin. Deu ruim aí, um cara entrou bem na hora da foto dele, certo? Vamos ver parte a parte. A expressão all right, tudo certo, ou tudo bem. Nesse caso ele concordou. Oh, all right. Você usa bastante para concordar ou para dizer que você está bem, que está tudo certo, está tudo funcionando. All right, says Martin. O verbo ficar de pé em inglês é stand. Ficar ou parar de pé. Aqui eu traduzi também com aspas, né? Ele para de pé. Porque em português a gente sempre tem que, né, ficar de pé, parar de pé. Em inglês é um verbo direto, aqui o verbo stand significa estar parado de pé, nunca parado sentado ou deitado. Stand significa de pé. E foi isso que ele fez. A gente acrescentou o S mais uma vez ao verbo porque é terceira pessoa. He stands in front of the flowers. Na frente de, em frente a, in front of. Das flores. Que uma informação extra que eu acho interessante. Você sabia que a palavra flor, flower, e a palavra farinha, flour, tem a mesma pronúncia? Flower. Not important. Vamos para a próxima. Lembra que eu também comentei olhar para alguém, olhar para algo, sempre é o at. Então, olhe para mim. Look at me, says Pam, and takes a photo. Isso aí, se você levar essa diquinha aí do vídeo de hoje, vai ter sido bastante proveitoso botar o S na terceira pessoa. Quem tira a foto? Ela, né? She takes. Por isso que tá o take com S. She takes. Ou nesse caso não precisou repetir, né? Não precisou repetir o Pam. Ela tira a foto. Takes a photo. Vocabulário bacana aqui. Na próxima parte, mochila, rucksack. Ou ainda, uma palavra que é mais comum aqui no livro, eles usaram o rucksack, mas backpack. É outra que eu quero ensinar aqui, porque é até mais comum mochila, essa de botar nas costas, backpack,
ou, como está na história, rucksack. Uma mochila grande, a big rucksack. O português tem essa mobilidade, né? Eu escrevi aqui, um homem com uma grande mochila, que eu tô acostumado a escrever em inglês, eu tô botando aí os adjetivos antes também, grande mochila, mas mais comum no português é dizer mochila grande, né? Um homem com uma mochila grande, mas em inglês sempre antes, sempre grande mochila, ok? Nas costas dele, lembra do possessivo dele? E costas, back. Então, um homem com uma grande mochila nas suas costas, né, nas costas dele mesmo. A man with a big rucksack on his back walks between Pam and Martin. Ele caminha, este homem, o verbo caminhar, walk, que não pronuncia o L, não diga walk, corta o L, walk. Ele caminha, he walks, põe o S, né? O homem caminhou entre, também palavra importante, between, entre o Pam e a Martin, né? A Pam com a câmera, o Martin lá fazendo a pose e o homem entrou no meio e atrapalhou a foto. Oh no, says Pam. Now I have a picture of that man, not of you, Martin. Ela tá lamentando, né? E ela diz assim, agora eu tenho uma picture. Ó, interessante. Picture é um sinônimo, também significa foto, né? O mesmo que photo, como a gente viu, pode ser também um sinônimo muito usado. Picture, daquele, that. Daquele homem e não de você, Martin. Not of you. Martin. Essa parte foi mais curtinha. Vamos para a próxima. Vamos fazer a leitura primeiro dessa parte. De repente, fecha os olhos, vê se você consegue entender aí só no ouvido. Oh, all right, says Martin. He stands in front of the flowers. Look at me, says Pam, and takes a photo. A man with a big rucksack on his back walks between Pam and Martin. Oh no, says Pam. Now I have a picture of that man, not of you, Martin. Estamos quase no final do vídeo. Vamos ver aqui mais duas partezinhas. Primeira leitura. The man looks at Pam. He is angry. He goes across the road without a word. That man isn't very nice, is he? Says Martin. No, says Pam. And that was the last picture on the film too. The man with the rucksack on his back goes into the bus station. He has sunglasses and a blue hat. Depois que a Pam reclamou, né? Oh, não! O homem escutou que ele tinha atrapalhado, né? E ficou meio bravo até, ele não gostou. Ele atrapalhou a foto e não gostou que ela reclamou. E ele olhou para Pam. Lembra? Olhar para, look at. Põe o S porque é a terceira pessoa. The man looks at Pam. Anota esse adjetivo. Bravo, brabo, com raiva, angry. Não confunda angry, bravo, com hungry, com fome, faminto. Muito aluno confunde a pronúncia. Com fome, faminto, hungry. Bravo, angry. Ok? Então, foca aqui nessa aqui. Sem H, né? Só o som do E. Angry. Ele está bravo. O homem ficou bravo. Ele atravessa a estrada. Atenção com o verbo atravessar, que em inglês é um verbo composto. Aqui é o ir, o verbo go. Acho que você lembra, o verbo ir, go. Está na terceira pessoa também. Alguns verbos você vai estudar, além do S, né? A gente não põe só o S. Ele vai. Terminando em O, a gente põe ES. Então, ele vai, he goes. Vamos ver rapidinho aqui o verbo ir. Eu vou, I go. Você vai, you go. Ele ou ela vai, nesse caso ele,
He goes. Acrescento E e o S. Goes. Literalmente a gente está escrito aqui. Essa é a preposição através. Ele vai através. Ou em outras palavras, ele atravessa. É bem comum. Você vai ver umas combinações aqui no vídeo com o verbo go. Por exemplo, subir. Em inglês a gente vai ver go up. Em vez de dizer, né, subir, o verbo é ir para cima. Go up. Atravessar, em vez de dizer o verbo atravessar, você pode dizer ir através. Como é o caso aqui, ele vai através da estrada, ele atravessa a estrada. He goes across the road without a word. Repete aí, é difícil a pronúncia por causa do TH. Without. Mas a palavra é importante. Sem, without. Sem uma palavra. Without a word. E aí o Martin faz esse comentário. Aquele homem não é muito legal, né? Legal é, acho que você sabe essa, nice. E aí eu tenho essa estrutura de fazer uma perguntinha no final. Em português, aqui eu traduzi literalmente, mas o que significa é o nosso né. Aquele homem não é muito legal, né? Em inglês, a gente faz essa estrutura aqui. Primeiro você diz aqui, ele não é. Aquele homem não é. Ele é. Aí a estrutura de pergunta, is he? Você vai se acostumar também, é o nosso né. Mas que literalmente, em inglês a gente diz, ele não é, ele é. É bem comum esse tipo de construção também para fazer a pergunta só no final aqui, né? Você só se certifica, is he? Então você diz o que você acredita. Nesse caso ele está dizendo, aquele cara, aquele homem, não é muito legal. That man isn't very nice. Is he? Aí você se certifica que a pessoa pensa o mesmo que você. Is he? Ele é? Foi o que disse o Martin e a Pam concorda, né? No, says Pam. E lembra, né? Era a última foto do filme, era a última pose. Agora não tem mais foto, não é? Não dá pra tirar mais. E é isso que ela tá meio que lamentando. And that was the last picture on the film too. E era a última pose. Era em inglês was. Se você disser é, lembra o verbo to be. Aquela é, that is. Aquela era, that was. O was é o passado do is. Então o is é. Aquela é a última foto? Não. Aquela era e foi estragada. And that was the last picture on the film too. E também to. Aqui tem uma vírgula que também é uma regra que eu acho muito besta, sendo bem sincero, de botar, é obrigatório botar uma vírgula sempre antes do to em inglês, mas uma regrinha de pontuação que já está ficando antiga, muita gente omite, né? E é bem estranho, é uma regra meio sem sentido, que tem que botar, se você for bem puritano, assim, na questão de pontuação, né? Como isso aqui é um livro, então, uma linguagem um pouco mais literária mesmo, né, mais rebuscada, você sempre vai ver a vírgula antes do to, mas tá caindo, muita gente não usa e tá beleza, porque é um troço bem nada a ver, na verdade. Então tá, eles estão olhando o homem, né, estão brabo com ele, e ele entra na estação de ônibus. The man with the rucksack on his back goes into the bus station. O homem com a mochila nas costas dele, on his back. Lembra que eu falei que o go ele pode ser acrescentado aqui, tipo, é o verbo ir, mas agora go into é entrar. Ele entra, a gente podia botar o verbo enter, que também existe em inglês. Enter. Mas é bem comum usar o go, nesse caso, ir, literalmente ir para dentro. Como é terceira pessoa, goes. Ainda estamos falando dele, né? Ele entra, o homem com a mochila nas costas entra. Então temos aqui ir para dentro. Goes into é o verbo entrar em inglês. Entra na estação de ônibus, na rodoviária. The man with the rucksack on his back goes into the bus station. E aí uma pequena descrição. Ele tem óculos de sol. He has sunglasses and a blue hat.
Uma frase simples, temos o verbo have, só para frisar, o verbo have muda para o he, né? Então, se fosse eu tenho, I have, você tem, you have, ela tem, she has, ele tem, he has, ele tem óculos de sol, sunglasses e também um chapéu azul. Lembra que a gente vai dizer azul chapéu. Em inglês, as cores que são adjetivos vêm antes do substantivo. Então, fica estranho. E um azul chapéu verde. Em português nem sempre dá para botar o adjetivo antes, né? Mas em inglês sempre é antes. Não diga hat blue, e sim blue hat. Beleza? Vamos para última. É a última, né? A última parte da história de hoje. É uma parte de 3 vídeos, então, que a gente vai... Opa, passei demais. Que a gente vai ver hoje. Vamos para a última parte. Preparado? Ah, eu esqueci de fazer a leitura. Vamos fazer rapidão, rapidão, rapidão. Very quickly. Lembra que o cara não gostou, né? Que a Pam ficou chateada. The man looks at Pam. He is angry. He goes across the road without a word. That man isn't very nice, is he? Says Martin. No, says Pam. And that was the last picture on the film too. The man with the rucksack on his back goes into the bus station. He has sunglasses and a blue hat. Entendeu bem? Como é que tá o ouvido aí? Vai treinando. Vamos fazer aí a última parte agora, novamente a leitura. Come on, says Martin. Let's find our bus. They go into the bus station. Look, says Martin. There's that man again. He's getting into that bus. He's going to Aberdeen. That's in Scotland. Good, says Pam. Far from here and far from me. She is angry with the man. Eles também vão pegar o ônibus, né, para voltar, e é o que o Martin enfatiza. Vamos lá, não temos tempo para ficar olhando pro homem aí. Vamos lá. Come on, says Martin. Vamos, lembra que o vamos, let's, nesse caso, vamos achar, vamos encontrar, verbo importante, find. Let's find. Nosso inglês, mais um possessivo, tá na lista lá, depois você memoriza todos eles, tem que estar na ponta da língua os possessivos. Nosso ônibus, our bus. Let's find our bus. Vamos achar nosso ônibus. Precisa achar para voltar o ônibus deles. E eles então entram na estação. They go into the bus station. Look, says Martin. There's that man again. Tava o homem de novo, tá na estação, né? Eles viram o tal do homem de chapéu azul, blue hat and sunglasses. Entrar, lembra literalmente ir para dentro. Go into. Poderia ser enter. Tem esse verbo sim, mas é bem comum usar o go com estas funções, né? Põe aqui dentro, para dentro. Ir para dentro é o mesmo que entrar. They go into the bus station. Olhe, look, says Martin. Lá está. Aqui está contraído, né? Mas o está, o verbo to be é ser ou estar. Lá, aqui o there, lá. Aqui em inglês só tira o T. Aqui, here. Lá, there. Lá está. There is. Vou contrair aqui, como estava antes. There's. Lá está aquele homem de novo. There's that man again. Lembra como é entrar? Mas entrar num ônibus, antes a gente usou o go, entrar na estação, mas mesmo, aqui eu até vou trocar, não, vou deixar aqui. Getting também é um outro verbo entrar, get into. Get é o verbo mais coringa do inglês, com mais funções, e ele também pode significar entrar. Aqui ele está entrando, então está no gerúndio, ando, indo, a ação está acontecendo, por isso tem o ing. A gente ainda dobra o T ali, mas é o entrando.
Mesma coisa. Ele está entrando. He's getting into that bus. Ele está entrando naquele bus. Ele está indo para essa cidade chamada Aberdeen, que fica na Escócia. Também comentei ir para, go to, com exceção lá do home, ir para casa, que eu expliquei que não usa preposição. Quase sempre, ir para algum lugar usa a preposição to. Então, ele está indo para Aberdeen. He's going to Aberdeen. Isto é, na Escócia. Escócia em inglês, Scotland. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que eu não sei se a minha câmera não está em cima. That's in Scotland. Que é uma notícia muito boa, né? Eles estão na Inglaterra, lembra? A Escócia fica no norte da Inglaterra e está indo para outro país. É longe, né? E a Pam achou bom. Good, says Pam. Longe daqui. O adjetivo longe, far. Longe de, far from. Longe daqui, far from here. Longe de mim, longe de, far from. Longe de mim, far from me. Ela tá feliz que ele está longe, vai ficar longe dela, né? Tá indo para longe, porque ela está, lembra desse adjetivo? Angry, está brava com o homem. She is angry with the man. Melhor do que eu ler toda essa parte de novo, eu vou ler a história toda de novo agora, né? Essa primeira parte. No próximo vídeo a gente vai continuar. Vão ser em 3 partes aí para não alongar tanto, para você ter tempo de revisar, memorizar o vocabulário. Então você tem até aí a gente lançar o próximo vídeo na próxima semana para revisar, para fazer o download do material. O link está na descrição do vídeo. Escreve nos comentários se você curtiu esse formato. Se você tem sugestões também construtivas, fique à vontade de jogar tudo ali. Eu quero saber como é que tem sido, se você gosta, já gostava de... Isso aqui nada mais é, eu vou adicionar esse vídeo à playlist inglês com textos com áudio. Nada mais é que o inglês com texto com áudio. Hoje você está escutando o meu áudio, eu falando, mas no link você vai poder baixar o áudio aí do texto e praticar. É uma maneira muito eficiente. Vocabulário, né? Aprender muita palavra, esses padrõezinhos que sempre se repetem na língua, você vai fixando, vai estudando e se divertindo, né? Aprender com um livro, ainda mais quando o livro é adaptado, ele não fica maçante, né? O livro também é curtinho. Então, essa é só a primeira parte. A gente vai continuar aí, então, com esta playlist de leitura guiada, que vai fazer parte da playlist textos em inglês com áudio, que já é uma playlist com outros vídeos bem bacanas com áudio para você praticar, ouvir, ler e repetir, ouvir, ler e repetir. Vamos lá, tente agora só escutar de ouvido, fecha o olho ou olha para o lado, vê se você vai entender aí a história toda desde o início. It is Saturday afternoon. Martin and his sister Pam are in Cambridge for the day. They are looking at the beautiful old buildings of this university city. Pam has a camera with her. She likes taking photos, and sometimes they are very good, but sometimes they are not very good, and Martin laughs at them. It is 5 o'clock. Pam and Martin are going home now. They are tired after their long day. They are in the garden near the bus station. Let's have a last photo of you, says Pam. Oh no, not again, says Martin. Come on, says Pam. It's the last one. I want to finish the filming my camera. Oh, all right, says Martin. He stands in front of the flowers. Look at me, says Pam, and takes a photo. A man with a big rucksack on his back walks between Pam and Martin. Oh no, says Pam. Now I have a picture of that man, not of you, Martin. That man looks at Pam. He is angry. He goes across the road without a word. That man isn't very nice, is he? Says Martin. No, says Pam. And that was the last picture on the film too. The man with the rucksack on his back goes into the bus station.
He has sunglasses and a blue hat. Come on, says Martin. Let's find our bus. They go into the bus station. Look, says Martin. There's that man again. He's getting into that bus. He's going to Aberdeen. That's in Scotland. Good, says Pam. Far from here and far from me. She's angry with the man. Espero que você tenha curtido. Deixa o like se você curtiu esta playlist que a gente está começando aqui com leitura guiada. Como eu falei, vai entrar na playlist com textos com áudio em inglês. Tem outros vídeos bacanas lá para você aprender com textos, escutar, melhorar sua pronúncia, melhorar o ouvido e principalmente o seu vocabulário. Aprendeu bastante palavras? Deixa para mim um comentário, deixa o like, se inscreve no canal. A gente tem vídeo novo toda semana. Também aqui no link na descrição tem o link para você participar das aulas de conversação em grupo na English Bay. Você tem o link para participar e o nosso Telegram, também tudo ali embaixo. Então segue aí o Telegram também, onde a gente posta ali as notícias, tudo que está acontecendo na English Bay, que além de um canal aqui no YouTube, é uma escola de inglês online, onde você pode estudar com a gente aí. Beleza? Obrigadão, a gente vai se ver na próxima. See you. Bye, bye.